E aí, man, beleza? Rapaz, você viu mais cedo no EBD aquela menina toda estranha que se veste com uma roupa que eu não sei de onde ela tirou aquela combinação e aquele cabelo só preso de um lado. Rapaz, que menina estranha, viu, velho? Aquela que só chega atrasada no EBD é feiosa? Ela mesmo, parece até você, né? Nunca chega no horário, mas peraí. Então, rapaz, deixa eu te contar. Ela passa por cada problemão dentro de casa que você não tem ideia, meu filho. Tá ligado que ela tem mais 3 irmãs, né? As 3 que são pitelzinhas, aquelas bonitinhas que todo mundo fica olhando. Rapaz, me conte mais desse perrengue aí, mano. Então, dentro da casa dela, com essas 3 irmãs que eu te disse, as irmãs ficam tirando sarro dela, fazem zoação, diz que elas se vestem mal, que ela se veste mal, penteia o cabelo de um jeito estranho. Mas, rapaz, deve ser difícil dentro de casa, né? E, ó, me falaram que a mãe exclui ela, não trata bem e deixa de lado, só dá atenção pras 3 irmãs. Rapaz, quem tá te contando esse perrengue aí? Rapaz, foi minha tia que conhece a mãe dela. Tá chegando. É verdade. Nem na igreja as pessoas gostam de mim. Nem na igreja as pessoas me dão um bom dia, meu Deus. Até mesmo a galerinha do CB nem puxa conversa comigo. Por que será? Deve ser essa maneira de me vestir, essa maneira esquisita de eu ser. Só pode. Somos gratos a Ti, Deus. Nós possamos ser o Seu reflexo na terra, para que todos vejam que o Senhor vive através de nós. Que venha o Teu reino, Deus. Amém. Pode sentar, querido. Ih, rapaz, olha quem vem sentar aqui na nossa frente. Eu aqui não vou falar com essa estranha. Eu acho que ela tá gostando de você, viu, velho? Não precisa falar comigo não, Carlos. Eu já estou acostumada. Ninguém quer que eu fique perto. Ninguém quer falar comigo. Também eu só venho aqui obrigada. Minha mãe fica no meu pé, fica falando, vamos. Aí eu tenho que vir, né? Obrigada. E aí, o que acontece? As filhinhas dela, do coração, ela nem tá aí vindo ou não vindo, pra ela tá tudo bem. Agora eu tenho que vir, tô aqui contra a minha vontade. Rapaz, Carlos, eu acho que a gente pegou pesado, viu? Ela pode até ser meio estranha, assim, diferente, mas pra Deus todo mundo tem seu valor, viu, cara? Eu não vou dar ouvido para vocês. Vocês estão falando, fica falando de mim, mas sabe o que é que eu vou buscar? Aqui, ó, na palavra. E sabe o que é que eu vou ler para vocês dois, ó? Abram bem os ouvidos, tá? Aqui em 1 Samuel 16, 7, diz: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Entenderam? O que é que o Senhor quis falar sobre isso mesmo? E aí, galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para nossa segunda devocional. E hoje, como eu tinha dito na primeira vez que eu estive aqui, nós estamos recontando algumas histórias para vocês. E se você não percebeu e não conseguiu entender o que a gente trouxe para vocês hoje, foi a história do Patinho Feio, só que um pouquinho diferente, num formato um pouco mais atualizado. Às vezes a gente pensa que essas coisas só acontecem na escola, só acontecem no condomínio e que pessoas se sentem tristes ou feias ou incapazes só em outros lugares. Mas aqui dentro da nossa igreja, muitas vezes temos crianças, adolescentes e até mesmo adultos que não se sentem tão bem e às vezes são excluídos por nós. Eu já vi muitas vezes, até no nosso ministério, algumas ocasiões de vocês ou até a gente excluindo alguém por não se parecer com a gente, por não brincar como a gente queria que ela brincasse, por não ter tanta habilidade quanto a gente esperava dela. E olha, várias vezes também, aqui no Baba dos Embaixadores do Rei, eu percebia os meninos limando alguns só porque achavam que eles não jogavam tão bem quanto eles queriam que jogasse. Então isso acontece muitas vezes dentro da igreja e fora da igreja. E a Bíblia, ela nos traz uma história muito interessante de alguém que foi excluído pelos pais, pelos irmãos, mas que Deus tinha algo grandioso para a vida dele.
Não é José do Egito. Eu sei que você achou que fosse José. Mas, na verdade, é a história de Davi, bem lá no comecinho. A Bíblia diz, lá em 1 Samuel, capítulo 16, que Deus levantou o profeta Samuel para que ungisse o novo rei de Israel. Saul não estava mais agradando ao Senhor, Saul tinha desobedecido a Deus e Samuel estava aflito porque ninguém mais aguentava Saul no poder. Então Deus levanta o profeta Samuel e fala: olha, eu vou te levar no lugar onde você vai encontrar o próximo rei de Israel. E aí Samuel orou ao Senhor, ofereceu um sacrifício a Deus e ele chegou até a casa de Davi. E lá na casa de Davi, Samuel chega e encontra o seu pai, que era Jessé. Ele chega e pergunta: olha, onde estão os seus filhos? Deus me enviou até aqui porque ele disse que daqui da sua casa irá surgir o novo rei de Israel. E aí Jessé pega e traz o seu filho que era mais forte, o mais alto e aquele que sabia lutar bem e tinha todas as qualidades para ser um rei. Acho que se a gente olhasse para o irmão de Davi, nós também falaríamos: esse é o cara. Esse é o cara que eu quero pro meu baba. Essa é a pessoa que eu quero do meu lado. Um homem forte, alto e habilidoso. Tenho certeza que ele é o novo rei de Israel. E aí quando chega aquele homem, que se chama Eliabe, Deus fala para Samuel: Samuel, não é este. E aí o pai de Davi fala: peraí, que eu tenho mais 7 filhos. E chamou um por um. E toda vez que aparecia o outro filho, Deus falava para Samuel: não é este. E aí Samuel olha para Jessé e pergunta: olha, não está faltando ninguém? Ah, tá faltando. Tem um outro filho lá que fica com as ovelhas, ele é pequenininho. Mas eu acho que não vai ser ele. Olha tantos outros filhos que eu tenho aqui forte. Mas aí Samuel fala: não, chamem esse aí. E aí o 8º filho, que era Davi, aparece diante de Samuel e Deus fala no coração de Samuel: este é o homem que será o próximo rei de Israel. E aí a Bíblia diz que Samuel vai lá e unge Davi como rei. Olha que interessante. Ninguém esperava que fosse Davi. Se fôssemos nós escolhendo o próximo rei de Israel, eu não escolheria Davi. E eu tenho certeza que você também não escolheria Davi. Era o mais fraco, nunca tinha ido para a guerra, o menor de todos, e ele só cuidava de ovelhas. Por que ele tinha que ser o rei de Israel? Mas olha o que a Bíblia diz, o que o próprio Deus fala quando ele vai condenar o que Samuel estava olhando. Samuel estava querendo os mais fortes. E olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Olha que interessante como essa mesma devocional de hoje nos lembra o que a gente falou semana passada. Deus, ele está olhando o nosso coração. Às vezes você se sente incapaz, às vezes você acha que não é tão bonito quanto deveria, você acha que não sabe jogar bola como você queria jogar, e você sempre se acha o mais fraco, sempre se menospreza. Na escola eu sou excluído, na igreja ninguém me quer, eu sou o patinho feio, eu sou o estranho, eu sou aquele que ninguém olha para mim. Mas lembre-se de uma coisa: Deus está olhando para você. E você pode não ser aquilo que você acha que deveria ser, mas Deus, ele te ama do jeito que você é. Deus, ele te escolheu e ele te criou desta forma, porque ele olha para o seu coração. Ele está olhando para dentro de você e você é especial para Deus. Então, a gente não tem que ficar pensando nessas coisas que nos entristecem. Nós temos que olhar para o alto e ver que Deus nos ama. Gente, Davi, ninguém esperava que ele fosse o rei, mas a gente conhece a história desse homem. Foi o rei mais vitorioso que Israel já teve. Um rei que foi segundo o coração de Deus. Ele sim errou algumas vezes, mas ele se arrependeu
E a Bíblia diz que ele termina como um rei segundo o coração de Deus. Um homem que agradava a Deus. Por mais que ele fosse baixinho, por mais que ele não tivesse a estatura de um rei, como Saul era. Saul, a Bíblia diz que era um homem alto e forte. Davi era um homem pequeno, que cuidava de ovelhas, que derrotou o gigante, conquistou terras para Israel e foi um rei vitorioso, porque ele creu que Jesus e que Deus olhava para dentro do seu coração e não para aquilo que as pessoas achavam que ele era. Então pense nisso. Todas as vezes que você pensar que é inferior, ou todas as vezes que alguém te excluir ou fizer um bullying com você, não pense nessas coisas. Pense que Deus te ama e Ele olha para o seu coração e Ele te aceita como você é, com todas as suas limitações, mas Deus te ama dessa forma. E é esse meu recado para vocês nesta tarde. Lembre-se do que Deus fala sobre vocês e Ele fala que você é especial e Ele olha para o seu coração. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima.